Eu escutava ali o pronunciamento do senador Blaio e tinha me preparado essa tarde, senhor presidente, exatamente para tocar nessa questão, senadora Ana Amélia, que na terça-feira próxima passada, nós aqui fizemos um apelo veemente. Eu, o senador Inácio, a senadora Lídice, o senador Zé Pimentel. Amanhã nós teremos em Fortaleza o encontro da Sudene, a reunião com os governadores e com a presença da presidenta Dilma, onde nossa expectativa é exatamente o anúncio das medidas para esse difícil momento que o Nordeste brasileiro atravessa. E aí, senador Blaio, tem uma relação direta com o que Vossa Excelência colocou aqui. Esse foi o apelo meu a semana passada ao ministro, ao nosso mineiro lá, recém-empossado no Ministério do Transporte, da Agricultura, mas a questão é de transporte, logística. O milho, senadora Ana Amélia, está ali, inclusive na região do nosso senador Blaio Maggi. Mas eu não consigo fazer esse milho chegar à cidade de Irecê, lá no Nordeste baiano, no Norte baiano, enfim, qualquer outro canto do estado. Né? Portanto, essa dificuldade, isso tem provocado problemas sérios, que é dizimar o nosso rebanho, dentre outras coisas. Então, a nossa expectativa, senador Blaio, é que com o leilão ocorrido agora na última quinta-feira, no caso da Bahia especificamente, 13 mil toneladas, e Vossa Excelência me dizia, inclusive aqui, a mesma coisa que o Ministério havia já nos comunicado, mas acho que Vossa Excelência, até pela experiência, fala aqui com propriedade, que é a forma de preparar para a distribuição desse milho, portanto, já ensacado, a facilidade. Sei que nós estamos enfrentando um problema sério com essa questão de logística, motivado aí pela alta produção de soja, pela grande safra, o que tem requerido um volume expressivo de caminhões para transportar essa carga, assim como também a própria questão da ausência de ferrovias. Porque se nós já tivéssemos a nossa ferrovia oeste-leste pronta, inclusive no seu ponto de início ali, que é a cidade de Figueirópolis, talvez facilitasse a chegada desse milho para atender não só a Bahia, como outros estados do Nordeste brasileiro. Então, assim, a expectativa nossa amanhã é muito grande. Aqui nós demos a nossa contribuição, senador Blaio. Aprovamos medida provisória, inclusive a 565, que eu fui relator. Aprovamos depois diversos créditos. Aprovamos a ampliação, através de medida provisória, do Bolsa Estiagem, do Garantia Safra. Amanhã chega uma medida provisória aqui para ser apreciada, cujo objeto é esse: liberação de recursos para essas áreas que estão enfrentando dificuldades nesse período da longa estiagem. Agora imagine Vossa Excelência, que é um homem que conhece a terra, tem sua vida lastreada aí na produção no campo. Imagine, senador Blaio Maggi, uma seca prolongada que é em consonância com uma outra que não encerrou. Ou seja, nós não vamos experimentar o período, meu caro presidente, o período de chuva. Entre um período normal, não estamos querendo mudar o clima do Nordeste, mas pelo menos entre dois períodos de seca, a gente sempre convivia com a chuvinha. Ela vem, bate, às vezes não tão forte assim, mas já dá para molhar. Período agora de São José, como os agricultores convencionaram chamar, nós convivemos com esse período agora sem ter a chuva. E mais, a intensidade desse período tem levado a uma outra circunstância. Não adianta só agora a chuva chegar e bater no capim. A semente embaixo ali já está morrendo. Então nós vamos ter que entrar num processo, senador Blaio, de replantio. Portanto, eu vou precisar de mais liberação de recursos. Então nós vamos tratar essa questão da dívida, o alongamento, e em determinadas circunstâncias o perdão.
E o agricultor recebeu um dinheiro para aplicar numa determinada área que ele não teve nem como aplicar. Ou se aplicou, está convivendo com essa experiência. Recursos para a aquisição de animais, que eu não sei nem onde é que a gente compra. A Bahia, por exemplo, fez a aquisição agora de 40 mil matrizes lá. Agora, aonde buscar? Ou onde colocar? Ainda que nesse caso específico, você vai buscar e tal, transporta, bota em que local agora se não tem a ração animal? Porque quem pode, senador Ataíde, na Bahia, está pegando o seu gado, colocando num caminhão e levando para as regiões onde tem pasto. Mas a maioria que vive da agricultura familiar, cuja vaquinha ali no curral, ela é uma fonte de alimentação permanente, vai fazer o quê? E quem perde 3, 4, 5 cabeças, que a maioria dessa agricultura familiar tem isso, a maioria tem isso. Então o sujeito está vendo ir embora a vida dele, sem contar a outra parte, o acesso à água para consumo humano. Várias das nossas cidades estão começando a enfrentar problemas sérios de abastecimento d'água, várias cidades sedes. Nós estamos fazendo diversas obras, o governador Jacques Wagner esteve aqui em Brasília, com a presidenta, vai estar amanhã lá em Fortaleza, tem sido diligente, o Estado tem feito investimento, captamos recursos aqui junto ao governo federal, diversas adutoras, já se entregou uma parte lá da adutora do algodão, ali na região de Guanambi, esperança nossa agora é com a adutora ali do São Francisco, naquela região de Irecê, mas é preciso fazer muito mais. Vamos entregar liberação de recursos para aquisição de máquinas. Mas máquina, senador Ataíde, a gente limpa tanque. Abre. Agora, se não vier a chuva, você abriu o tanque. Então, não vai ter nem como utilizar. É importante a chegada desses equipamentos, recursos para construção de cisternas, que dependem também de água de chuva. Ou recursos para perfurar poços, portanto, e buscar água no subsolo, que é um trabalho importante que o governo do Estado da Bahia está fazendo, em conjunto com a Codevasf, com a liberação dos recursos do Ministério da Integração Nacional. Ou seja, nós estamos, senador Blaio, numa verdadeira guerra, é uma operação de guerra. Agora, temos que aproveitar esse momento e mesclar duas operações. Uma operação emergencial, porque tem que chegar, senador Ataíde, tem que chegar lá com a água, tem que chegar com a ração animal, tem que chegar com as condições para enfrentar esse período. Portanto, eu não estou desprezando e nem acho errado a ação emergencial, mas a gente tem que aproveitar também e ir com as ações de perenização. Nós temos que ir com as ações que vão mexer na estrutura, que vão consolidar um caminho e nos preparar para conviver. Todo ano nós vamos ter esse período, senador Ataíde. Não há nenhuma mudança. Eu dizia hoje a senadora Ana Amélia, lá numa reunião que nós fizemos sobre a FE, lá na liderança do PT, eu estava falando para ela, para o senador Pedro Simões e o senador Paulo Paim, nós temos 270 municípios baianos cravados no semiárido. O semiárido baiano, senador Blaio, representa 70% quase do nosso território. Dá 68 e como diz o sertanejo lá, 68 e umas canelas secas. Então, assim, são quase 70% do nosso território. Então, nessas áreas, nós precisamos chegar urgentemente com esse nível de investimento. E é claro que o processo de reservação ou construção de estrutura para reservação de água, que aí a gente traduz isso, para que alguém diga assim, a palavra reservação, é você construir exatamente grandes barragens, aguadas, para você ir tendo a disponibilidade da água num período como esse. Você armazena para depois utilizar. Ainda é grande a necessidade desse tipo de ação, senador Ataíde. Ainda é grande. Se fez muito, mas ainda precisa fazer muito mais. E olha que eu estou falando de um estado que o São Francisco corta numa região, e corta territorialmente extensa. É uma região grande. Portanto, o São Francisco vem ali de Minas, adentra um pedaço do nosso oeste, corta ali, vai até a parte mais ali já fronteiriça com o estado de Sergipe e caminhando ali para Alagoas, na região mais norte do estado, a região de Paulo Afonso. Nós temos ali grandes
grandes barragens e, ao mesmo tempo, grandes lagos, que na prática funcionam como ninguém armazena energia, você armazena água. Mas é importante lembrar que boa parte do Estado, e principalmente esse território que eu citei aqui, esse território está exatamente no miolo do Estado e não por onde o São Francisco toca. Então é fundamental que nós possamos conviver com a aplicação dessas medidas. É por isso que a expectativa nossa do dia de amanhã, eu vim para cá hoje, estamos preparando a nossa ida amanhã, em conjunto aí com a comitiva da presidenta lá para a cidade de Fortaleza. Óbvio que o povo do Ceará também está sofrendo com um relato já feito aqui na terça-feira próxima passada pelo nosso senador Inácio Arruda. Então, eu acho que é importante que a gente tenha, nesse momento, agilidade na execução. Senador, e não faz mais nenhum sentido, senador Blay, diversas obras dessas, a gente não tem agilidade para fazer. Aprovamos aqui diversos mecanismos de agilidade para a obra da Copa, que eu acho correto. Só que essa aqui não é uma Copa que acontece a cada 4 anos. Essa é a Copa da vida. Acontece todo dia, todo momento. E volto a insistir, nós não vamos acabar com a seca. E não é essa, isso é uma estupidez achar que nós vamos acabar com a seca. Mas nós precisamos ter, consequentemente, a implementação de políticas de convivência com a seca. Senador Blay. Senador Walter, cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento, pelo posicionamento, né? Porque o que acontece no Nordeste, e principalmente no seu Estado, que o senhor está aqui, Vossa Excelência está aqui a reivindicar as coisas pelo seu Estado, mas também pelo Nordeste, eu digo assim, ainda bem que o Brasil tem como suprir essa deficiência da seca no Nordeste com produtos do Centro-Oeste. Mas, mais uma vez, estamos nós aqui a falar de logística, né? E, como eu disse antes, a vaquinha no Nordeste vai morrer porque não tem a logística, né? Então, na realidade, o Ministério da Agricultura fez um leilão semana passada, já com produtos ensacados, que eu acredito que vai ser muito bom. Já foi um sucesso na tomada de decisão do empresariado agrícola de vender os produtos dessa forma, liderado lá pela Secretaria de Política Agrícola do Nery Geller, junto com o ministro, o Antônio. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, esse é um momento que eu ouço o seu pronunciamento e fico imaginando o cidadão que ainda tem uma única vaquinha, que tem um pequeno rebanho e que as esperanças dele estão indo embora. E depois que a esperança for embora, é muito difícil você fazer com que esse cidadão permaneça no campo, que não vai inchar as cidades e que não vai se violentar por trocar toda uma vida, uma cultura, para poder sobreviver na periferia de uma cidade. Há uma única saída para isso, senador Walter, é o governo passar por cima das regras de mercado desse momento. Se o frete de caminhão para ir para o Nordeste, ele custa hoje R$300, é porque ele está competindo com outros fretes para portos do Sul, também do Sudeste e até do Norte que nós temos. Então, em emergência, em época de emergência, em época de dificuldades como essa, tem que entrar pagando mais. Paga mais, que é muito mais barato que ver o cidadão sofrer. E tenho certeza absoluta que se o governo colocar algo mais nesse preço do frete para levar esse milho para o Nordeste, ele levará isso em 15 dias, uma semana, ele coloca todo o milho que tem lá. E depois o mercado volta a se estabilizar com os fretes que estão por aí, circulando pelo Brasil afora. Então, só gostaria de deixar essa sugestão, já que Vossa Excelência estará com a presidente Dilma amanhã, na viagem. Não adianta querer competir com o mercado da mesma forma que está nesse momento. Eu digo para Vossa Excelência que hoje a maioria dos transportadores, eles têm as linhas aonde eles transportam. As transportadoras que tiram soja de Mato Grosso e levam para Paranaguá ou Santos, ou levam para Itacoatiara, para Porto Velho, elas não saem dessa linha por R$5, por R$10 a mais a tonelada. Os que fazem para Goiás
fazem para Goiás, os que fazem a linha dentro do Mato Grosso para chegar até num terminal ferroviário, eles fazem aquilo, estão acostumados com aquilo, têm contratos com aquilo. Isso é uma coisa que vem sendo programada e projetada há um ano atrás, que ele tem que tirar tantas toneladas por dia para botar no trem, para o trem chegar no navio, etc. Então, para romper com isso, tem que chegar e dobrar na mesa, né? Tem que chegar e cacifar e botar um preço que o mercado fique assim, opa, eu vou aproveitar essa oportunidade e vou levar esse milho para o Nordeste e tudo se arruma. Não adianta querer discutir e disputar com o mercado estabelecido. Tem que romper esse mercado e vai se romper com o preço do frete superior a que está proposto por aí. Muito obrigado, senador. É isso, senador Blay, porque essa é a agonia que a gente tem levantado já, e eu posso dizer a Vossa Excelência, e é uma coisa que não me sai da memória. Outro dia eu fiz um pronunciamento aqui até muito, assim, extremamente acirrado do ponto de vista das minhas posições, até saindo do que é o normal na nossa fala, mas eu terminei fazendo isso porque eu venho desse sofrimento. Senador Blay, no dia 4 de janeiro de 2012, eu estive aqui em Brasília acompanhando o governador Jacques Wagner, e naquela época a gente já dizia, olha, gente, vai acontecer, isso não é no achismo. Isso hoje tem elementos suficientes para uma previsão com um acerto quase que total. Então, os institutos já apontavam uma situação extremamente grave. Agora, nós estamos diante de um quadro que não dá mais para ficar olhando a análise, olhando a expectativa, nem tampouco esperando o que vai dizer um instituto. Nós temos uma situação concreta. Vossa Excelência fala na migração. Ora, um homem de 60 anos, deixa eu pegar a minha idade, um sujeito de 53 para 54 anos, não abandona mais sua terra para tentar arriscar a sorte onde quer que seja. Eu sou filho de uma família que fez isso. Meu pai foi embora para Salvador, e eu já nasci na cidade de Salvador. Meu pai foi embora nessa expectativa, vamos lá, sem nada. Eu sou filho, senador Blay, de uma família de 8 irmãos. E meu pai disse, vamos lá, vamos embora para Salvador e arriscar a sorte. Só que isso há 54 anos atrás tinha um efeito e deu um resultado favorável. Meu pai terminou virando ferroviário. Qual é o homem de 54 anos, 50, 60, que vai largar sua terra hoje e se dirigir para onde? Para a sede de municípios? Ou para as sedes, para as cidades maiores? Ou tentar ir para outro estado? Com família constituída, com um nível já de aglomeração nessas grandes cidades que elas nem suportam mais? Então, não é esse o caminho. O caminho é a gente fazer exatamente aquilo que nós estávamos aqui apontando. Chegar com as soluções. E aí quebrar essa barreira. Vossa Excelência coloca muito bem. Isso é fazer a mesma coisa que nós fizemos para as obras da Copa. Você dá um regime diferenciado, você vai pagar um pouco mais para enfrentar esse momento de emergência, mas para poder atender essa demanda. Porque mesmo no caso do capim, ainda que a gente tenha problema aqui, ali, acolá e tal, no Nordeste até Palma está indo embora, senador Blay. Eu não sei qual é o mandacaru que está resistindo a essa seca. Até Palma, nós estamos tendo dificuldade, nos lugares onde nós tínhamos Palma, não estamos tendo mais. Aí mesmo nesse caso, bateu uma chuva, como o cancioneiro popular aí sempre dizia, né? Quando bateu a chuva, a flor brota. Mas com animais, morreu, ressuscita. E quem tem, como Vossa Excelência disse aí, o agricultor familiar tem 4, 5 cabeças. Ou boi, ou ovinos, ou caprinos, ou suíno. Então, portanto, é uma situação que é uma situação extremamente difícil. E aí esse apelo que a gente tem feito aí de diversas formas ao ministro da Agricultura, ao ministro do Desenvolvimento Agrário,
a nosso amigo Pepe Vargas, ao ministro da Integração Nacional, é no sentido da mobilização para a gente fazer chegar essas coisas. Eu me lembro, senador, que eu liguei para o secretário de Agricultura da Bahia agora, com esse negócio do leilão. Quando eu liguei para ele, eu fiquei contente com as 13 mil toneladas. Quero mais 50. Agora, meu problema é o seguinte, tá bom, 13 mil toneladas ali no leilão. E como é que isso vai chegar? Então esse é o desespero. É você ver, às vezes, a possibilidade de ter acesso ao recurso e não ter como viabilizar com esse recurso medidas que tenham efeito imediato. Então acho que é importante esse esforço e é por isso que nossa expectativa no dia de amanhã é para a gente chegar com notícias boas para esse sertão da Bahia. Eu vou encerrar, dar uma parte à senadora Ana Amélia, no caso do senador Ataíde, e aí encerro meu pronunciamento nessa tarde. Caro senador Walter Pinheiro, eu queria dizer, especialmente estou falando para os eleitores da Bahia, que Vossa Excelência aqui está dividido, o coração partido em duas frentes. Coração e mente, a questão da seca no seu estado e do Nordeste, porque o senhor pensa também por toda a região Nordeste, e eu estava aqui em janeiro quando Vossa Excelência fez aquele veemente pronunciamento a respeito dos problemas, a crônica de uma seca anunciada. E Vossa Excelência passou o final de semana, que eu estou informada, tratando disso para agilizar a chegada da ração para o animal, desses pequenos agricultores. E Vossa Excelência, naquela medida provisória, tratava da dívida desses pequenos agricultores, que agora voltam a ter o mesmo problema, senador Walter Pinheiro. E Vossa Excelência está também tratando de um problema gravíssimo, que é a repartição do recurso do FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados. Eu queria dizer aos eleitores da Bahia que tenho honra desse senador que os representa, porque está trabalhando intensamente nessas duas frentes, as duas muito complexas, mas o vigor, a coragem e a forma como Vossa Excelência trabalha certamente vai superar os dois desafios. E espero, como senador Agaúcho, senador Paulo Paim, que está aqui, senador Pedro Simão, tivemos com Vossa Excelência, que a participação dos estados seja a mais justa possível e é o que nós todos desejamos. Cumprimento, senador Walter Pinheiro. Essa é a coisa boa, viu, senadora Ana Amélia, porque a gente vai, mesmo nesse esforço, a gente vai podendo compreender essas proezas todas e o mais importante é que a gente sabe que pode contar com parceiros nessa casa, as bancadas dos estados e particularmente hoje eu tive essa conversa com a bancada do Rio Grande do Sul, como conversei com outras bancadas, que é o esforço da gente buscar exatamente resolver problemas gravíssimos. Então, essa luta nossa pela distribuição dos recursos, sejam eles recursos financeiros ou até esses materiais e essas coisas de infra, a gente tirar um pouquinho, desconcentrar, isso ficou muito concentrado a vida inteira no Brasil, muito concentrado. Então, esse é um problema que se arrasta há anos e anos. Então, assim, a gente vê esse celeiro do Brasil, que é o Oeste, o Centro-Oeste, o senador Blaio Mário falava aí agora, e de repente a gente não tem vasos comunicantes. Então, como tirar do Tocantins, ali, por isso que eu estou insistindo, meu caro senador Ataíde, a nossa ferrovia chega exatamente lá em Figueirópolis, no estado de Vossa Excelência. Então, já era um ponto fundamental para a gente chegar dali e promover a distribuição. Depois ela cruza com outra ferrovia, a Centro-Atlântica, que sai do norte de Minas e vai até quase dentro de Salvador. Então você tem vasos comunicantes. Era importante a gente tocar nisso. Então é fundamental o esforço nosso aqui para distribuir esses recursos, para ter justiça cada vez maior na distribuição desses recursos e a gente ter também uma certa agilidade na distribuição desses recursos, porque de repente a gente pode chegar com algo que na ponta ele não consiga mais fazer o efeito que a gente queria. Nós podemos chegar até talvez já para um processo de catástrofe. Então é esse o apelo, por isso que a gente tem buscado. É importante salientar aqui o apoio que a gente tem recebido de diversos ministros, o apoio, o empenho. Ainda no feriado recebi ligação do Ministério da Agricultura, passei, senadora Ana Amélia, o meu feriado da Semana Santa toda atrás disso, ligando para empresa que controla
boa parte de caminhões, discutindo com gente da área de porto, tentando ver como é que a gente pode ajudar para poder fazer chegar essa carga, discutindo com o governo, fazendo ali movimentações ao máximo para ver como a gente agiliza a liberação de recursos, a chegada de máquinas perfuratrizes lá no Nordeste, vai buscar água onde tem no subsolo, para tentar trazer. Eu sei que não é fácil, mas é importante, já jorra um pouquinho de água, depois a gente vê como é que distribui. Inicialmente distribui com caminhão-pipa, pai, depois bota os sistemas simplificados. Portanto, essa operação de guerra a gente tem que fazer como operação de guerra, que é para poder constituir-se numa boa guerra, a guerra para a gente manter a vida. Esse é o esforço, e eu espero que no dia de amanhã, pai, os nossos ouvidos e os nossos corações possam ser contemplados com medidas importantes. Esse nosso desejo, nosso apelo e, ao mesmo tempo, a nossa expectativa nessa reunião de amanhã na Sudene, para a gente ver ali de uma vez por todas as medidas chegarem para suavizarem, amenizarem e, ao mesmo tempo, elas irem criando caminhos para a gente resolver a vida do nosso sertanejo, desse nosso querido Nordeste brasileiro.